Gente, eu já escutei tanto preconceito, já escutei tantas palavras duras quando o assunto é a Cracolândia. De maneira muito temerária, as pessoas julgam e dizem: por que ele não mata tudo? Por que ele não expulsa todo mundo dali? Como se fosse uma solução tão fácil, como se a gente não estivesse mexendo com pessoas, como se não fosse algo tão delicado da gente tratar. Por isso, a gente vai ter uma conversa hoje aqui, sem deixar ser levado pelo preconceito, sem deixar ser levado pelas soluções fáceis, porque nós estamos lidando com pessoas, com o ser humano. A gente vai conversar daqui a pouco, mas antes eu quero que você veja esse VT e depois a gente vai conversar. Terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Arrastões a motoristas e pedestres são praticados por dependentes químicos revoltados após a operação limpeza realizada pela Prefeitura de São Paulo na Cracolândia. Localizada no centro da cidade, no bairro de Santa Ifigênia, o intenso tráfico de drogas se desenvolveu de maneira exacerbada. São mais de 1.600 indivíduos dependentes químicos e traficantes, geralmente de crack, levando ao nome de Cracolândia. Essa é uma das chagas que o Brasil tem, uma questão que nunca é tratada da forma correta, sempre pensando em retirar os usuários do local onde vivem, resultando em ataques. Mudar o problema de lugar não é a solução. Tais abordagens teriam de ser melhor organizadas por vários setores públicos, dentre os quais, seguramente, a medicina e outras categorias profissionais da saúde, devido a transtornos psicológicos e até mesmo das necessidades de possíveis internações. São vítimas misturadas com bandidos, assaltantes e traficantes. Uma escara da cidade de São Paulo. Quais medidas devem ser tomadas? Essa ferida nunca se fechará? Vamos discutir esse assunto agora no nosso Papo Reto. Nossa conversa hoje é com jornalista, sociólogo, pesquisador, cientista, Vinícius Sartorato. Vinícius Sartorato é jornalista, sociólogo, como eu disse, mestre em políticas de trabalho e globalização pela Universidade de Kassel, na Alemanha, especialista em comunicação, redes sociais, política internacional e assuntos trabalhistas. Tem vários livros publicados, trabalhou como consultor da Unesco na Presidência da República sobre o tema juventude e trabalho. Foi professor também da rede pública e privada por muitos anos, mais de 10 anos. Nosso tema hoje, eu quero agradecer e receber aqui na Rede Vida de televisão, o professor sociólogo Vinícius Sartorato. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui. A gente fica muito feliz. Obrigado de dispor do seu tempo para que a gente pudesse conversar sobre um assunto tão delicado. Muito obrigado, professor. Boa tarde, padre. Boa noite e bom dia para aqueles que vão assistir depois pelas redes sociais. É verdade. Gostaria primeiramente de saudá-lo pela oportunidade de falar desse tema tão importante e que, infelizmente, temos que tratar, né? Gostaria de tratar outros temas, mas esse tema ele é essencial, né? Gostaria de saudar também a Vanessa, a Priscila, da sua produção, Isso. Padre Juarez, e a Renata, que me indicou para fazer essa conversa aqui com o senhor. Eu agradeço, muito obrigado, viu, Vinícius? Eu vou começar com a primeira pergunta, que geralmente é uma pergunta que nasce no coração das pessoas que não conhecem, não entendem aquele fenômeno, né? Para quem não entende essa questão da Cracolândia, como é que se formou tudo isso? Como que nós chegamos a ter um local, um lugar onde as pessoas se acumulam praticamente em ações degradantes para si e para o outro, e de repente a gente vê e assiste isso de uma forma quase que notória e sem fazer nada? A Cracolândia de São Paulo, porque infelizmente isso não é uma exclusividade da cidade de São Paulo,
A Cracolândia de São Paulo, segundo os registros, ela já tem mais de 20 anos de existência, e migrando de regiões, localidades no centro da cidade de São Paulo. E na última década ela se fixou principalmente na região da Luz, da Santa Efigênia, então ela fica um pouco flutuando, porém ela é uma região que pega principalmente a região do centro velho da cidade de São Paulo, né? Mas infelizmente não é uma exclusividade da cidade de São Paulo, não é o único lugar também, e eu acredito que é um problema também mais geral que a sociedade, não só a sociedade brasileira, vive com a questão da dependência química, né? Na verdade, o jeito nosso, muito leigo de ver isso, não o olhar de um sociólogo, de um pesquisador como você, a gente diria assim, oferecendo uma solução simplista. Tira todo mundo dali e acaba, né? Ou então manda todo mundo embora, ou então proíbe e tal. Isso não é o caminho, né, professor? Definitivamente não é o caminho. A questão da dependência química, ela não pode ser respondida com violência. Certamente esse é um problema que envolve várias questões de políticas sociais, de assistência social, de trabalho, de segurança, porém a violência por si só ela não resolve o problema. Você tira as pessoas porque elas de alguma maneira elas estão incomodando a vizinhança e elas migram para outro lugar. Então a questão da Cracolândia é uma questão de toda a cidade, né? Aí falando especificamente de São Paulo, e que não tem uma resposta fácil, né? As pessoas elas precisam de tratamento, né? Ao mesmo tempo que a vizinhança precisa de segurança, mas não vai ser simplesmente batendo nas pessoas e prendendo as pessoas que você vai solucionar a questão da dependência química. Então, esse problema da Cracolândia, não só em São Paulo, em qualquer outro lugar, é um problema de saúde ou um problema de segurança? Ou as duas coisas? As duas coisas. É uma questão mais do que isso, principalmente de segurança e saúde, mas ela é uma questão também de planejamento urbano, uma questão de educação, uma questão de trabalho, porque essas pessoas elas precisam de oportunidades, né, para se desvencilhar do vício, né? Então, sem preconceito algum do ponto de vista moral, são seres humanos que precisam de uma estrutura para conseguir sair dessa dependência. Então, se por um lado você traz a questão da segurança e daí o governo, seja municipal, aliado com o governo estadual, ele precisa entender a diferença entre usuário e traficante, no caso, né? Porque existe um problema que fez com que a coisa ganhasse esse volume, que é a questão mesmo do envolvimento do crime organizado. E aí sim é uma questão de segurança e inteligência. Agora, sair simplesmente batendo nas pessoas, né, que já estão em uma situação de lamentável, uma situação de degradação social, que muitos deles não têm sequer moradia, você só piora a condição dessas pessoas, né? Então, eu acho que não é eliminando as pessoas da região, do espaço, que você vai resolver o problema. Agora, por um lado, existe essa questão da segurança, a questão do tráfico, a questão do crime organizado, né? Por outro lado, existe a dependência dessas pessoas, né, que precisam de trabalho, precisam de moradia, precisam de assistência social da prefeitura, do governo estadual, né? É isso.
Olha, eu estou conversando com Vinícius Sartorato, jornalista, sociólogo, e tem um trabalho maravilhoso e uma especialização na questão do trabalho, assuntos trabalhistas, tem livro publicado e está nos apontando caminhos para compreender, para entender. Eu acho essa conversa, acho a sua presença aqui fundamental para que a gente possa se despir de qualquer preconceito, de qualquer, de repente, um pré-julgamento que a gente faz com as pessoas. Eu vou falar com o Paulinho, vou voltar aqui para a gente continuar conversando. Você está falando sobre a Cracolândia. Ele nos apontou que embora quando a gente fala em Cracolândia, a gente pensa só em São Paulo, mas há várias Cracolândias, às vezes talvez não com esse nome, como o Vinícius apontou para a gente, né? Várias Cracolândias espalhadas por aí. E o Vinícius, muito obrigado, quero agradecer mais uma vez, sua presença está sendo muito boa, uma repercussão muito grande aqui para a gente na Rede Vida, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Ô Vinícius, me fala uma coisa, uma das saídas seria a revitalização daquela região? Não estou escutando. Não está escutando? Agora sim. Agora sim. Ah, Vinícius, não, primeiro eu tenho que falar que a sua presença aqui está sendo muito boa, as pessoas estão repercutindo muito mesmo, estava dizendo que você está nos ajudando a ver com outros olhos e talvez até apontando algumas soluções, por isso muito obrigado. O que eu perguntava para você é o seguinte, uma das saídas seria a revitalização daquela região. A gente sabe que ali, naquela região dos Campos Elíseos, já foi um lugar nobre em São Paulo. Ali era a sede do Palácio do Governo, antes de ir para o Morumbi, né? Já foi um lugar nobre. A revitalização daquela região seria uma das saídas? Bom, padre, essa é uma questão que várias cidades do mundo tiveram que passar em algum momento, Nova York, Berlim, e São Paulo precisa dar uma resposta para a sua população. Agora, revitalizar, o que significa revitalizar? Não pode ser a mesma coisa que gentrificar. O centro da cidade ele tem que estar aberto também aos mais pobres. Sim. Né? Então, existe ali naquela região da Luz, da Santa Efigênia, todo um assédio do mercado imobiliário que faz parte da sociedade, do modo econômico, do sistema econômico que nós temos. Porém, esse assédio ele não pode necessariamente significar retirar os mais pobres do centro da cidade. Né? E no caso da Cracolândia, que aí tem, além da pobreza, você tem a questão da dependência química, isso ganha contornos até de crueldade. Né? Então, o poder público ele tem todo o direito, e a iniciativa privada tem todo o direito de levar adiante seus interesses. Agora, isso não pode significar simplesmente retirar as pessoas dali, batendo nas pessoas, matando as pessoas, prendendo as pessoas. São pessoas, são seres humanos, né? Então, nós temos que fazer essa reflexão. Qual é a revitalização que nós queremos para essa área? Qual é o espaço dessas pessoas que ali vivem? Porque nos últimos anos, até por conta da especulação imobiliária, o Centro Velho de São Paulo ele ficou muito degradado, então os preços dos aluguéis, eles caíram. Então, você mudou o perfil. Se há 50 anos atrás o centro de São Paulo ele tinha um perfil econômico de seus habitantes, hoje é outro. Sim. Então, o que você faz com essas pessoas? Você simplesmente expulsa essas pessoas? Não sei se esse é o caminho. Sei. A questão do policiamento, a gente vê um policiamento ostensivo, mas sempre agindo por ondas, né? Eu não sei se existe um planejamento. Eu digo por ondas, mais uma vez, um olhar muito leigo, né? Porque de vez em quando a gente vê uma operação policial acontecendo. Aí depois você não vê mais, depois outra operação policial. Quase que não se resulta em nada isso, né? A discussão da intervenção das forças policiais é uma discussão que
acontece nas periferias das grandes cidades hoje e também na Cracolândia. De fato, a intervenção da GCM e da Polícia Militar, com todo o respeito que nós devemos a essas instituições, elas não são apropriadas e se verificarmos os vídeos que foram divulgados, nós podemos perceber uma série de situações que atentam contra os direitos humanos, né? Mas daí vem aquela discussão, os direitos humanos para quem é humano direito, né? Mas quem é humano direito? Essas pessoas que estão numa situação de dependência química, elas precisam de ajuda, né? Elas precisam de ajuda. Então, nós precisamos de políticas públicas que atendam essas pessoas. E a polícia e a guarda municipal, ela precisa compreender que essas pessoas, eles são dependentes, né? Eles não são traficantes, eles não são necessariamente ladrões. Então, a intervenção deve ser adequada para o público. Você disse, você tocou num assunto no começo sobre a questão dos traficantes, de alguém que alimenta esse vício. Há algo muito arquitetado e bem organizado para se alimentar uma massa de gente como essa, com drogas como é feito. Não é assim, não é uma biqueira comum, é algo muito estruturado, né, Vinícius? Não, com certeza. Isso não é segredo. O poder público, seja através das forças da ordem, da Polícia Militar, da Guarda Civil, eles sabem que o crime organizado está ali. Sim. E daí sim é uma ação de segurança, de policiamento, principalmente de inteligência. Principalmente de inteligência, de saber diferenciar quem é o traficante de fato e quem é o usuário dependente, né? Às vezes isso se confunde, mas a inteligência entra aí. Sim. É a diferença de você ter um policiamento ostensivo e um policiamento preventivo. Sei. Muito. Um policiamento autoritário e um policiamento democrático, né? Que compreende a situação para além da questão simplesmente reativa. Porque, como o senhor disse, parece que são ondas. De meses em meses nós vemos a mesma situação. Em 2017 nós vimos o então prefeito, hoje governador, derrubando casas ali, com pessoas dentro. Sim. Então, assim, são coisas inadmissíveis do ponto de vista dos direitos humanos, que todos temos direitos humanos, mas essas pessoas que estão nessa situação de risco, né, elas necessitam mais nesse momento. Sim. Vinícius, eu queria te agradecer, quero até te pedir desculpa porque eu estendi muito, eu sei do seu tempo, sei que você é ocupado, eu quero lhe agradecer, muito obrigado pelos esclarecimentos, por nos trazer uma visão também mais humanista sobre essa questão da Cracolândia. Muito obrigado. Eu quero dar os seus contatos, pode seguir o Vinícius nas redes sociais, gente. Vini Sartorato, em todas as redes, Vini Sartorato, pode seguir. E também o telefone dele de contato, 0 operadora 11 97223 6753. Pode entrar em contato, jornalista, sociólogo, com uma lucidez enorme. Muito obrigado, Vinícius, pela sua presença aqui conosco na Rede Vida. Eu que agradeço, Padre Juarez, e estou à disposição para ajudar em qualquer reflexão que possa ser feita sobre esse tema e outros temas. Muito obrigado, viu? Beleza.